Olá, boa tarde. Hoje nós temos mais uma live, começa a nossa segunda semana. Nossa primeira semana foi muito bacana. Nós tivemos 5 lives. A primeira na abertura com a doutora Suzani Ferraro. A segunda foi com a doutora Flávia. E na quarta-feira nós tivemos aqui o doutor Pamplona, né? Juiz do trabalho da Bahia. Na quinta-feira nós tivemos a doutora Cláudia Brumoté e finalizamos com a doutora Catarina. Hoje nós vamos receber o ilustríssimo, excelentíssimo doutor Eduardo Brandão, que já está entrando aí. Tudo bem? Assim ou assim? Assim, isso. Assim, desculpa que a minha internet está indo e voltando, me desculpa. Não, mas o mundo inteiro está usando internet, né? Aí está complicado, né? Boa tarde, tudo ótimo. Boa tarde, pontual. Eu peço desculpa por 1 minuto de atraso, porque apertei um lugar errado aqui, foi para o outro lado. Tranquilo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, eu vou começando te agradecer, porque você foi de uma generosidade muito grande. Eu sei que você, igual todo mundo aqui, a gente está disputado os espaços virtuais, né? Todo mundo tem live, todo mundo quer falar, e a gente parece que criou mais relatório, mais coisa para fazer. Verdade. Né? Então, quero te agradecer, porque eu sei que é um tempo precioso, e já tem um monte de gente entrando, a Lei, todo mundo aí vai falar contigo, você acompanha também, tá? Gente, eu até peço desculpa a vocês, porque eu estou tratando Sua Excelência de você, porque ele foi meu professor. Então, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Obrigado, França. É recíproco. Semana passada, ele fez uma live também com o Centro Acadêmico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Né? A gente está tentando essa aproximação e foi por conta disso que esse projeto nasceu. A vontade de levar um pouco mais da presença da gente, ainda aqui de longe, mas para a comunidade acadêmica. Claro. Mas não tem estudante assistindo a gente não, tá? Tem advogado, tem juiz, professor, tem todo mundo aqui, todo mundo para te ótimo. ver. Tá? O doutor, professor, doutor, né, Eduardo André Brandão, eu sempre esqueço do Brandão Fernandes, titular da 25ª, né, Vara Federal do Rio de Janeiro, e é mestre, é professor, é uma pessoa muito presente nas nossas vidas, porque ele está sempre disponível nas nossas palestras, ele é palestrante, e ele está aqui para falar com a gente, para falar sobre esse momento que a gente está vivendo. Não vai falar especificamente nem só sobre direito previdenciário, nem só sobre o momento da pandemia, porque esse é um momento para nós falarmos de tudo que pudermos. Né? E eu abro a palavra para você, se você quiser falar alguma coisa, antes de eu começar a te bombardear de perguntas. Assim, é um momento único, né, de França. Primeiro, boa tarde, mais uma vez, obrigado pelo convite, é sempre um prazer, né, estar participando de tudo que envolve aí o direito previdenciário, mas qualquer outro ramo, né, até por esse momento da epidemia, que é um momento histórico, né, infelizmente preocupante, né, e a gente tem que estar atento a isso, né, estar usando muito a internet para tentar informar as pessoas, para tentar não desesperar as pessoas, né, num momento em que a gente precisa obedecer aos órgãos de saúde, né, obedecer a uma coisa maior, né, quer dizer, aí não entra propriamente a tese, né, entra mais o cumprimento mesmo de dever, né. Então, eu acho que a função dos profissionais do direito nesse momento é trazer essa tranquilidade, tentar manter um pouco de segurança jurídica num momento tão difícil, né. Então, eu estou tentando aproveitar ao máximo esses espaços para tentar informar, né, poder ajudar no que for possível para a gente, sei lá, ter os menores efeitos possíveis num momento tão difícil, né, que é inimaginável há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, quer dizer. Então, a ideia mesmo é essa, né, quer dizer, então a gente já vinha tendo dificuldade no judiciário, né, federal, especificamente em relação à emenda do teto, a emenda 95, né, que reduziu o orçamento, e aí você vem essa epidemia, quer dizer, isso
veio a reforma da Previdência, atropelou tudo, né? Muito complicado mesmo. É um momento muito complicado mesmo. Mas eu estou pronto para responder o que você quiser. Tá. Vamos tentar tirar o máximo, né? Tá bom, Ó, a claro. Regina Russo está aqui falando com você, Franciele, tem um monte de gente aqui. Manda um abraço para todas elas, todos meus alunos aí queridos. Bom, tem muita gente entrando. E vamos começar pela Justiça Federal, né? Sim. Eu vi também no site da Justiça Federal, até porque além de dar aula também advoga, a gente sabe que a Justiça está trabalhando, não é isso? Sim, normalmente, a Justiça está trabalhando normalmente. Quer dizer, as audiências foram canceladas por você não poder ter o contato, né? Mas a Justiça está trabalhando normalmente. Eu estou fazendo sentença, estou despachando com advogado, assim, aí você faz ou pelo Zoom, ou pelo YouTube, ou por alguma plataforma. A gente está trabalhando normalmente, está despachando, eu estou falando com meus servidores em home office, quer dizer, a Justiça está funcionando normalmente, está até produzindo muito, está com uma produtividade enorme, está dando uma resposta muito interessante nesse momento, né? Isso é uma coisa que tem que ser sempre divulgada, tem que ser sempre passada para a sociedade. A Justiça está funcionando, a Justiça Federal está funcionando a pleno vapor, não está tendo nenhum problema. É triste você ver, né? Você fica distante, você sente falta daquele dia a dia, né? Em casa é um trabalho diferente, você não tem aquela estrutura, mas você tem que se adaptar, não tem jeito, né? Mas está funcionando, a Justiça está funcionando. Eu falo sempre que antes disso acontecer, a gente estava do lado das pessoas e não dava atenção, só ficava olhando para o celular. Agora Exatamente. A gente tem o celular na mão e sente falta da pessoa, né? É impressionante, é assustador, né? Você vai... Hoje, por acaso, eu tive que sair da cidade, não fui à Justiça, mas tive que sair da cidade durante o expediente, voltei. É assustador, né? É um cenário mesmo parece, sei lá, filme de guerra, né? De tudo fechado, muito pouca gente na rua e tal. Parece e aí ficção científica, né? Parece. Então, assim, você percebe que tudo aquilo que você imaginava que nunca ia acontecer, né? Como você sente falta desse convívio, né? Eu que trabalho ali no centro da cidade, na Rio Branco, quer dizer, aquela coisa de estar sempre tumulto, né? Eu tô com saudade até do metrô cheio, daquela confusão no metrô. A gente sente falta, mas isso aí vai voltar, o metrô vai continuar a voltar. Não, lógico, ele vai ser a primeira coisa a encher, fica tranquilo. Mas eu achei muito interessante, eu achei muito interessante dizer que está despachando, inclusive. Sim, o advogado que quiser falar, ele entra em contato, marca, e a gente despacha sem problema nenhum. Até em casa é complicado porque você não tem horário, né, de França? Então, assim, às vezes você... quando você está na Justiça, mais ou menos você faz o teu horário. Você sai, você chega, você tem uma reunião, você vai almoçar e tal. Agora, em casa, você tem que estar sempre disponível, né? Quer dizer, então, uma hora ou outra que você consegue ficar. Você acaba até ficando mais tempo ligado ao trabalho do que propriamente se você tivesse. Você tem que ficar até, enquanto estiver funcionando, você tem que estar atento, né? Quer dizer, então, eu vejo... E hoje a gente já tem muito processo eletrônico, né? Minha vara é praticamente toda eletrônica, quer dizer, então, trabalhar de casa, o home office não faz tanta diferença, né? Mas é diferente, mas ninguém vai morrer por causa disso. E o mais importante é isso, a Justiça está funcionando. Muitos alunos meus têm perguntado, e o plantão, onde é o plantão? Não tem plantão. A Justiça está funcionando. Não tem plantão. Não tem plantão, assim, o plantão é final de semana e de madrugada, mas aí é como sempre, em qualquer local, como em qualquer época do ano. Mas assim, durante o expediente a Justiça está funcionando. Ah, interessante. E essa pessoa que num final de semana, ou à noite e tal, que ela habitualmente iria procurar o plantão, como é que ela deve proceder, de repente? Ela tem que procurar o plantão, tem que ligar para a Justiça para saber quem é o juiz plantonista e mandar o processo para o juiz plantão, distribuir normalmente, como se fosse o juiz plantão, para ele decidir esse processo, né? Quer dizer, e de repente vai despachar com ele por essas modalidades, né? Sem dúvida. Querendo despachar. O plantão hoje, ele assim, excepcionalmente, mas normalmente ele é só final de semana, né? Assim, durante a semana você tem um caso ou outro excepcional. Eu, pelo menos, me lembro de uma internação, caso de passaporte, quer dizer, durante a semana é pouca coisa que aparece. Mas final de semana é muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Né? E assim, só que eu realmente, como eu não estou de plantão e não fiquei nesse período, eu não sei como está a questão das internações, né? Porque isso é uma coisa que os advogados têm que estar atentos. Aquilo que a gente começou falando, né? Como a sociedade muda. Porque eu não sei como a questão de internação, de medicamento, com toda essa ênfase na questão do combate à epidemia, como está funcionando no plantão. Porque agora você tem que dar uma prioridade
ao tratamento, a esses doentes e tal. Esse é o limite do judiciário também, né? O judiciário, ele julga a sociedade como ela é, não como ela deve ser, né? Quer dizer, então, não porque tem, esse procedimento médico eletivo, na realidade, ele caiu para segundo plano, né? Exatamente, não tem muito como. Você tem essa é a grande questão de como pensar nisso, entendeu? Entendi. Bom, sempre que a gente está juntos, e assim, em palestras, eu já estive aonde, está em lugares juntos, né, fazendo palestras, né, e a gente, a partir da reforma para cá, reforma da Previdência, a gente se pegou num ponto que foi nem praticamente a partir do texto da emenda constitucional, mas até antes, naquela outra lei, né, que derivou da MP 871, que virou lei depois, a 13846, o que acontece? A gente teve uma mudança muito grande na pensão por morte. Sim. E agora a gente está no enfrentamento social e que a gente vai ter, já está tendo vários casos de morte, né? O que a gente, na realidade, está tentando conter com esse isolamento é até o número de mortes. Sim, perfeito. Bom, e aí agora a gente vai se defrontar com essa situação da pensão por morte, que as pessoas, eu acho que elas ainda não pararam para perceber o que aconteceu. Como é que você está vendo essa situação daqui para frente? A pensão por morte, a regra é clara, né? A súmula 340 do STJ diz que a pensão por morte ela é aplicável à lei da data do óbito, né? Então, quem morrer hoje pela epidemia, depois de novembro de 2019, se deixar só uma esposa ou só um marido, essa pensão por morte vai ser de 60% do salário de benefício, né? Porque foi posterior a novembro. Mesmo que a pessoa já fosse aposentada, já tivesse tempo para se aposentar e continuasse a trabalhar, essa pensão por morte já viria com essa redução, né? Isso é uma coisa que preocupa muito, porque a reforma da Previdência foi extremamente difícil, né? Ela foi extremamente cruel, mas ela, na minha visão, ela não tem ela só tem inconstitucionalidade em relação à alíquota dos servidores públicos, que ela realmente foi confiscatória. No resto, ela foi só maldade mesmo, né? E essa questão da pensão por morte é muito importante, né? Então, uma pessoa que, por exemplo, tinha uma aposentadoria de R$4.000, se vier a morrer em decorrência do coronavírus, a esposa dele vai ganhar 2.400, né? Porque morreu depois de novembro. Quer dizer, essa regra vale tanto para o regime geral da Previdência, para o INSS, como para os servidores públicos, né? Isso é a súmula 340 do STJ. Então, não vai ter muita discussão quanto a isso. A questão toda, de França, é que a gente já vinha enfrentando, antes da reforma, uma dificuldade muito grande do INSS em atender os pleitos, né? O INSS vinha atrasando os requerimentos em 8 meses, 1 ano, por causa da emenda constitucional 95, que reduziu o orçamento. 5 anos. Então, assim, que já vinha demorando muito essa apreciação desses requerimentos. E aí você vem a reforma da Previdência e agora vem a epidemia. Quer dizer, você vem um monte de novidade, de coisas, de ondas muito graves para o segurado e que você vai demorar de um tempo de maturação para ele entender essas mudanças todas, né? Então, mas em relação à pensão por morte, para os óbitos anteriores à reforma da Previdência, a pensão será de 100% do salário de benefício. Para os óbitos posteriores, a reforma da Previdência será de 60% se ele só deixar um dependente. No caso, o marido deixar só a esposa ou a esposa deixar o marido. Então, analisando o caso concreto, a pessoa ganhava 5 mil de aposentadoria, morreu antes de 12 de novembro, a mulher vai ganhar 5 mil. Morreu depois de novembro, 3 mil. Quer dizer, até eu fiz uma brincadeira, óbvio, você conhece minhas aulas, eu faço algumas brincadeiras politicamente incorretas, né? Eu brinquei lá em São João de Meriti na semana, falei, é hora de matar os maridos aí esse final de semana. É lógico que eu estava... Mas assim, Depois é melhor deixar quieto, né? Deixar, fica vivo aí, né? Congela o homem, né? Porque houve essa redução. E aí não tem discussão, quem morrer depois da reforma da Previdência vai ter direito, 60% mesmo. Tanto para servidor público como para regime geral da Previdência. Ainda tem aquela questão também, né, Eduardo? Aquela questão do fato de que tem uma lei de 2015 que ainda delimita o quanto tempo o cônjuge vai receber. Sim. Isso aí foi uma grande mudança em 2015. E aí, por isso, eu sou tão crítico da reforma da Previdência tão rápida, porque essa mudança de 2015 da pensão por morte,
ela instituiu 2 requisitos. Na verdade, ela instituiu 3, né? Mas um é meio que pressuposto. O primeiro requisito são os 2 anos de união estável e casamento, né? E o segundo requisito são as 18 contribuições do segurado. Então, além disso, né, além desses 2 requisitos, ela teria o tempo de recebimento do benefício, e sempre contando a idade do sobrevivente. Então, quanto mais novo o cônjuge ficasse viúvo, menos tempo ele ia receber o benefício. Então, uma crítica que se fazia à pensão por morte é que ela era paga por 50, 60 anos, né? Hoje não. Se a mulher ficar viúva aos 20 anos, ela só vai receber o benefício por 3 anos. Quer dizer, vejam que essa mudança é de 2015 e a sociedade ainda não incorporou ela, ainda não entendeu ela. Quer dizer, você vê como as mudanças legais demoram a ser entendidas, a serem compreendidas pela sociedade. E assim, então, essa mudança da pensão por morte já geraria menos despesa para a Previdência em 10, 20 anos. Só que não deu tempo, já fizeram uma nova reforma da Previdência, quer dizer, piorando ainda mais a situação, quer dizer, então a coisa extrapolou. Então, agora só uma coisa que eu quero deixar claro, que eu falei de 2 requisitos, e outra coisa que é essencial nessa questão. O falecido tem que ser segurado da Previdência para gerar pensão por morte, né? Uma coisa que não está na lei, mas é óbvio, né? Se ele perder a qualidade de segurado, ela não terá direito à pensão por morte. Tá. Pois é, né? Se ele não tiver na qualidade de segurado, ainda que ele já tiver... excepcionalmente, se ele já tinha direito a alguma aposentadoria. Se ele não tiver isso, não tem direito. Né? Porque é o que você falou. Na realidade, a gente ainda não tinha internalizado tantas mudanças. Exatamente. Né? Esse é o grande risco. Essa é a grande crítica que eu faço. Uma mudança na lei previdenciária como essa, de limitar o tempo de recebimento da pensão por morte, por exemplo, uma esposa, para receber de forma vitalícia, tem que ter mais de 44 anos quando o marido morrer e vice-versa. Quer dizer, isso aí é uma coisa que, antes disso, ela não vai receber pela vida toda, né? Então, isso tinha que ser bem incorporado pela sociedade para você depois ter uma mudança tão drástica. Mas não teve tempo, né? Não teve jeito. Não teve, né? E eu tenho uma coisa que as pessoas têm me perguntado, mas eu acho que vindo a palavra, né, vai ter mais força. Não, que é isso. Essas mudanças sociais que afetam, né, a base é a saúde, né? As pessoas estão doentes, podem ficar, né? E até porque, assim, o que quer se reduzir é o caos. Porque o enfrentamento com o tipo do vírus, em algum momento, vai se ter, como hoje em dia, 100 anos depois a gripe espanhola, todo mundo hoje em dia tem contato com gripe. Mas em algum momento as pessoas vão ter o contato com esse vírus e com tantos outros que puderem ainda surgir. Mas as pessoas perguntam, mas e os benefícios? E o auxílio-doença? É possível? Se a pessoa ficar parcialmente incapaz, ela vai ter direito ao auxílio-doença. Isso aí é fato, né? A questão toda que se discute hoje é como ela vai se submeter à perícia, né? Com as agências fechadas, com atendimento, quer dizer, se será possível o deferimento de benefício só com a base nos laudos médicos. Parece que sim, parece que o INSS vai deferir. Mas, então, se conseguir fazer isso, eu acho até uma medida de questão, uma natureza social, né? De você, questão de fazer aquela pessoa em possibilidade de trabalhar, de ter uma renda, né, de ter uma situação até para quem pegou essa doença e ficar limitado, né, porque quem tem problema pulmonar, por exemplo, é sempre um risco. O problema todo, Ed França, que eu já tento pensar lá na frente, é como vai ser depois, né, quer dizer, assim, na verdade você vai ter uma mudança de interpretação do INSS durante um tempo excepcional, né, um tempo quase uma economia de guerra mesmo, né, de você ter que, olha, vamos interpretar dessa forma porque não há como a gente dar conta disso nesse momento. Mas o meu medo é quando essa chave vai virar, entendeu? Assim, para voltar a fazer perícia, ter esse trabalho, quer dizer, isso certamente vai desembocar no judiciário. Isso aí certamente vai haver uma demanda de crítica ao judiciário e ao INSS, no sentido de que, poxa, durante um tempo eles deram só olhando os laudos, agora eles querem fazer perícia se a doença é a mesma. Quer dizer, eu já fico imaginando quanta confusão vai gerar dessa mudança de interpretação, entendeu? Mas é uma coisa que é essencial, isso aí todo mundo tem que estar atento. É aí que entra a questão da atividade jurisdicional, né, que eu tanto falo nas minhas aulas para vocês. O juiz não tem tempo para ficar sendo... Ele tenta trazer paz para a sociedade, trazer segurança jurídica.
mas ele não tem como acompanhar tudo, quer dizer, então em algum momento se alguém cobrar, se alguém ficar chateado, não pode, como que pode, era assim, não é mais, porque agora o INSS está mandando fazer perícia, está querendo ver a pessoa porque já saiu a epidemia, não tem jeito, o judiciário tem que acompanhar a realidade, ele não pode trabalhar com uma realidade excepcional como essa hoje, ela não vai perdurar para sempre. O judiciário vai ter que estar atento a isso, né? Quer dizer, isso vai gerar, eu sei que vai gerar cobrança em relação a isso, mas não tem jeito. O juiz não consegue ser bonzinho o tempo todo, né? Pelo contrário, eu não sou nem bonzinho nunca, né? Bom, isso desemboca no que eu ia realmente perguntar. Porque, por exemplo, como a gente hoje em dia, até teve um meme na Páscoa, né? Medo de abrir um Kinder Ovo e sair uma medida provisória, né? Porque a gente está lendo. O que eu mais fiz foi ler decreto, medida provisória, instrução normativa, portaria conjunta, e o tempo inteiro tudo está sendo legislado. Claro que é possível, né? Mas a gente já espera, por exemplo, para o direito do trabalho, um boom de situações. Eu acho que nessa parte também previdenciária isso também vai acontecer, né? Imagino que sim. Imagino que sim, até porque essa questão desse auxílio mesmo que está sendo pago aos contribuintes individuais, foi uma medida do governo para salvar a economia, né? Quer dizer, esse emergencial de 600 reais. Esse emergencial, esses 600 reais, eu não vejo nenhuma natureza previdenciária nele, né? Quer dizer, será que as pessoas estão interpretando dessa forma? Quer dizer, eu pesquisei e vi que a pessoa não precisa nem estar inscrita no INSS para receber, quer dizer, só provar que tem atividade, né? Quer dizer, então, essa pessoa não é nem contribuinte, ela em tese é contribuinte individual, mas ela não contribui, quer dizer, então ela não tem proteção previdenciária. Veja como tudo, na verdade, você vai ter todo um cenário de segurança jurídica que vai ter que ser pensado após, né? O judiciário tem essa característica, ele analisa após a situação, mas é algo que vai ter reflexo no direito previdenciário, principalmente na expectativa da sociedade em relação ao direito previdenciário, né? Essa questão do auxílio emergencial, para mim, é o melhor dos exemplos, né? E também a questão do auxílio-doença, do INSS poder deferir só com base em laudo médico. Quer dizer, será que os juízes vão ter que ter um cuidado muito grande em limitar isso a esse momento, a saber em que momento isso acaba, né? Porque senão a expectativa da sociedade será outra, né? Os segurados, os advogados estão com uma outra expectativa de, a partir de agora mudou tudo. Não é assim, mudou tudo nesse momento, esse momento único, né? Porque para mim está próximo a um pós-guerra. Eu não vivi o pós-guerra, mas eu imagino que tenha sido alguma propriamente dessa forma. É verdade. Né? Uma coisa que eu fiquei pensando, entabulando aqui, é que a medida provisória, que trata da suspensão, por exemplo, do contrato de trabalho, ele fala de suspensão do contrato, e aí, nesse caso, o trabalhador ele vai receber seguro-desemprego, e ele pode contribuir como facultativo. Sim. Então, eu acho que, de repente, esse tempo ele só vai ser contado, só vai ter, assim, reflexo previdenciário, se ele vier contribuir. Se ele não contribuir, esse tempo depois, ele não pode achar que é o mesmo caso daquele auxílio-doença entre exatamente. O laborativo, não é isso? Isso aí, perfeito, perfeito. Mas o seguro-desemprego, porque são tantas mudanças, como você falou, que a gente não tem mais. O seguro-desemprego, salvo engano, ele já tem contribuição agora, né? É que teve uma mudança de que sobre o seguro-desemprego haveria contribuição. Então, eu acho que esse tempo já contaria. Eu acho, assim, porque foi tanta mudança que eu às vezes posso ter passado. Mas o seguro-desemprego não contava como tempo de contribuição, né? Se contribuir nesse tempo, tudo bem. Se não contribuir, em tese, não conta. Mas teve não alguma conta, mudança. Né? Não aquele período que eles estavam... Eu tenho quase certeza, de França, que teve uma mudança, assim, desde novembro, aqui a Regina está corrigindo, que realmente teve uma mudança desde novembro, você contribui sobre o seguro-desemprego. Quer dizer, então, nesse ponto, você está protegido, né? A pessoa está contribuindo. Entendeu? Então, assim, mas que é tanta mudança que eu mesmo fico... Então, nesse caso, a contribuição como facultativo ficaria... É desnecessário porque ele já está contribuindo como seguro-desemprego. Porque a MP coloca essa possibilidade. Talvez seja no sentido de que se ele não tiver direito ao desemprego, talvez? Aí seria uma outra questão. A gente vai ter que o advogado vai ter que trabalhar muito agora a questão do período de graça. Quando ele parar de contribuir, aquele 1 ano ou 2 anos, isso aí vai ser um grande desafio para o advogado. No caso, se ele recebeu do seguro-desemprego, 2 anos, né? Quer dizer, então o advogado vai ter esse desafio muito sério. Isso vai ter que ser uma coisa muito séria.
de analisar a questão do período de graça, porque isso sim vai ser um pandemônio quando acabar, né? Quem está protegido ou quem não está na Previdência. Isso é uma coisa muito séria. Entendi. Tá. Então, assim, com relação ao auxílio-doença, caso ele venha a ter algum tipo de complicação, vale o procedimento normal para implementar procedimento normal, né? Porque, mas não é para aquele caso da pessoa que está só sob suspeita e precisa se afastar 14 dias, porque tem que ficar claro isso, né? Sim, não tem em tese não. Em tese não. Então, assim, se ele não tiver incapacidade de trabalhar nem em home office, ele não fica em auxílio-doença. Só se ele tiver como incapacidade parcial. Que é até uma coisa interessante, né? A incapacidade parcial no home office, né, de França? Olha só que dificuldade de definir isso, né? São muitas nuances que terão. Agora, uma coisa que eu queria falar, que eu tenho tentado falar, a reforma da Previdência, ela trouxe uma norma, uma mudança de concepção muito cruel nos benefícios por incapacidade, que é a questão seguinte: o auxílio-doença, ele sempre foi pago no percentual de 91% do salário de benefício, né? Sim. E a reforma da Previdência mudou, né? Mudou a aposentadoria por incapacidade. Isso. Então, uma pessoa que trabalhar, por exemplo, 15 anos e ficar incapaz, ela, antes da reforma, ela se aposentaria com 100% do salário de benefício. Sim. Hoje ela vai se aposentar com 60%. Então, vamos pensar numa pessoa que ganhasse 3 mil de salário de benefício. 3 mil, né? Uhum. O auxílio-doença dela seria 2.730, né? Uhum. Aí, digamos que ela procure um advogado, como era muito comum de acontecer, e o advogado entre para pedir uma aposentadoria por incapacidade para ela. E ela só tem 15 anos de contribuição. Se for deferido após a reforma da Previdência, esses 3 mil vão cair para 1.800. Então, eu peço muito cuidado aos advogados nessas ações, porque o cliente vai te procurar porque não quer mais se submeter à perícia, e você vai ganhar a ação, mas o benefício dele vai cair R$900. Quer dizer, ele certamente não vai ficar feliz com você. Ele não vai te recomendar nas orações dele. Não, isso é sério. Então, é uma coisa muito séria que os advogados têm que estar muito atentos, porque aquela tradicional ação de conversão do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez vai deixar de ser interessante na grande maioria dos casos. Tá? Isso é uma coisa que... Será que agora o INSS vai começar a converter de ofício com mais rapidez? Não, eu tenho medo. E os advogados vão ter que entrar dizendo que não, né? Vão ter que mandar o sujeito, pula aí, para dizer que você não está incapaz totalmente. Né? Chega fortão lá, né? Mas é interessante, né, de França, porque assim, ao mesmo tempo que o cara tem que ter uma incapacidade parcial, ela não pode ser total, né? Quer dizer, vai ser muito interessante, vai ser uma coisa muito complicada. Isso aí vai chegar no judiciário, Está começando a chegar aquele auxílio-doença convertido em aposentadoria por invalidez após a reforma, mas isso vai chegar com muito mais força, né? Então, os advogados têm que estar muito atentos, porque essa regra... Então, muito cuidado aos advogados, meus alunos, ao pegarem uma ação de conversão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Vocês podem ter um Kinder Ovo aí, uma surpresinha que talvez vocês não gostem. Eu recebi a resposta de um cliente, quando eu expliquei isso para ele falou assim para mim, eu falei, ele falou, eu prefiro do que ter que passar por perícia. Aí tudo bem. Aí assina. Se eu fosse você, manda assinar. Assina aí porque... Assinar, né? Porque aí você não vai ter esse risco. Mas eu falei, mas a perícia... Não, mas eu fico numa insegurança muito grande que eles vão suspender. Aí eu falei, não, eu te entendo. Eu te entendo que conviver com essa sombra de mais 4 meses, 6 meses, eu entendo. Mas a realidade, às vezes, exige um valor de custo de vida que aquele outro valor talvez não cubra. É verdade. Né? Assim, uma perícia não vai passar. Quer dizer, se for salário mínimo, não tem problema. Salário mínimo por 2 lados, não tem problema. Agora, quem ganha um pouquinho mais é um problema muito sério. Né? Deixa eu só te explorar só mais um pouquinho. Claro, fica à vontade. Se eu puder ajudar. Então, essa questão do home office, do trabalho remoto. Esse trabalho remoto, esse teletrabalho, né? Já foi uma coisa que foi trazida para dentro da CLT, nessa última reforma de 2017. E ele foi, na realidade, assim, ele foi legalizado, né? Foi assim, trazido no texto. Porque a CLT é um texto muito antigo, de 43, não tem palavras com aquele português arcaico, né? E a gente tem que fazer toda hora esse confronto com a Constituição. Mas agora está lá, está no texto. E ele agora foi posto à prova, né? Seu trabalho remoto agora virou uma realidade para muitos casos que podem acontecer. Mas isso não vai mexer, de repente, um pouco com a questão da
daquele procedimento de reabilitação do INSS, tipo aquela pessoa que prova através do trabalho remoto que ela não está totalmente incapaz de se Pode ser, mas você tem que ver também, aí entra a questão da educação do nosso povo, né, Edson? Nem todo mundo consegue trabalhar no computador, o home office envolve praticamente trabalhar com internet, com computador, né, quer dizer, vai haver pode ter, você vai, como que eu vou dizer, a chance de reabilitação é muito maior, né? Mas quem está apto ao home office, né? Quer dizer, quem está apto para home office, para fazer trabalho remoto, é complicado. Mas, assim, em tese, daqui a 5 anos, eu acho que a gente vai criar novas estruturas de reabilitação, novas opções de reabilitação. Mas aquelas tradicionais, realmente, é uma coisa muito séria, né? Quer dizer, porque eu vejo a economia, eu não vejo a economia brasileira, ou mundial mesmo, ela não será a mesma depois do fim da epidemia. Ela não será a mesma. Eu acho que, assim, você vai ter uma reestruturação da economia mesmo, somente de muitas atividades, né? Quer dizer, as pessoas com menos condição de trabalho, com menos estrutura para trabalho, com menos educação mesmo, educação que eu digo, o grau de instrução, que teve menos possibilidades, elas vão sofrer muito na volta, né? Eu estou muito preocupado mesmo, porque a gente vai ter uma nova economia depois da epidemia, quer dizer, e o home office envolve necessariamente trabalhar com computador, né? Trabalhar com internet. Então, só para finalizar, queria que você desse uma palavrinha para os nossos estudantes, porque até falei isso para o Pamplona, que ele teve aqui semana passada com a gente, a questão de que todo mundo, assim, top 10, né? O que eu quero ser quando eu começo a estudar direito, né? E aí todo mundo quer ser juiz, né? E assim, eu queria como juiz federal, assim, porque ele era juiz do trabalho, passou a vida dele. Então, para os nossos estudantes que estão aqui nos ouvindo, todos eles que ainda têm esse sonho de serem, de optarem pela magistratura, se a magistratura federal, ela requer um outro tipo de olhar, o que você tem assim, para dizer para eles em relação à magistratura federal? Eu sou muito feliz na minha escolha, eu fiz a melhor escolha da minha vida, profissionalmente eu sou muito realizado, sou um homem muito feliz. A atividade de juiz é uma atividade que te dá muita liberdade. Você efetivamente não tem patrão, né? O teu patrão é o governo como um todo, mas ninguém está ali, ninguém direciona as tuas decisões. Então você tem uma liberdade muito grande. Eu fecho a porta do meu gabinete na sexta-feira, só vou me preocupar com o trabalho na segunda-feira. Isso é um diferencial que o advogado muitas vezes não tem. Né, a gente consegue separar essas questões. Acorda no meio da noite e lembra que pensando, a gente consegue, depois de um tempo, consegue conviver bem com essa pressão. Agora, é um trabalho de muita pressão, ser livre é coisa muito séria, né? Você não pode fechar os olhos, não pode dormir com os olhos dos outros. Agora, eu sou muito feliz em relação à magistratura federal, e aí eu acho que é o trabalho de qualquer juiz, mas a magistratura federal especificamente, por serem as causas da União, quem vira juiz, quem quer se tornar juiz, tem que ter uma noção bem clara de que você vai ferir as expectativas, né? Assim, o povo acha, assim, então volta e meia um aluno vai conversar, um aluno que pouco me conhece, até hoje pergunta, poxa, você nega benefício previdenciário, coitada, a pessoa precisa. Não tem. Se eu fosse dar para todo mundo que precisa, sem direito, na verdade eu estaria punindo quem tem direito. Quer dizer, então, você aprende a ver esse outro lado, né? Você tem que conviver com esse outro lado. Logo quando eu era juiz substituto, um colega, que eu não vou dizer o nome, um desembargador que eu admiro muito o trabalho dele, ele falou para mim, olha, se você gosta de tapinha nas costas, você está no lugar certo. Porque qualquer liminar que você der, todo mundo a pessoa que ganhar vai te aplaudir. Mas a vida não é assim, né? E é exatamente isso, quer dizer, então você tem que olhar o caso concreto, ver se a pessoa tem direito ou não, entender que você é um agente transformador da sociedade, né? Você pode, ao mesmo tempo, resguardar direito, mas você não pode criar oportunidades. Então, assim, esse é o diferencial para mim da Justiça Federal, né? Que você, por envolver a União, né? O INSS é um exemplo disso, né, de França? Assim, você, poxa, tenha certeza que muitas vezes eu neguei triste, vendo uma pessoa que vai passar necessidade, mas ela não tem direito, né? Quer dizer, então, não tem muito como você trabalhar com isso. Então, e isso é uma decisão, uma responsabilidade do juiz. Então, o juiz tem que entender que ele é livre,
que o trabalho dele exige liberdade, mas exige responsabilidade. Não dá para fazer política com isso, não dá para usar, sei lá, não dá para ser sentimental muitas vezes, né? Nós somos humanos, nós temos sentimentos, mas muitas vezes você não pode ser o que a sociedade espera de você. Muitas vezes você tem que ser contra-majoritário mesmo, né? Isso é o trabalho da Sociedade Federal, é um trabalho, mas profissionalmente eu sou muito feliz no que eu fiz. Eu indico, quem quiser fazer, é maravilhoso. É uma carreira maravilhosa, a quem eu devo tudo. Assim, sou um homem muito mais completo depois que virei juiz federal. Sou muito feliz na minha carreira. Mas não é fácil. E quanto a estudar, já que você está falando para os estudantes, tem que estudar muito, pessoal. Eu, quando me preparei, quando estudei, você estuda meio que sem pensar, você nem imagina mais, você já está estudando, mas quando você chega no resultado, você alcança o seu objetivo, realmente é uma honra muito grande, né? Mas é aquela história, a humildade precede a honra, né? Então tem que estudar muito, tem que ser humilde, correr muito atrás para ter essa honra. Tá? Nossa, só tem que te agradecer. Que isso. Roubei teu tempo aqui, você tinha que fazer muita coisa, mas assim, entrou bastante gente, todo mundo falando aqui. Você está convidado a voltar, tá? Quando você quiser, França. Quando você puder, a gente vai continuar mantendo aí, até porque a gente vai ter assim, 2.500 legislações nesse período. É verdade. Assim, eu acho que é importante só isso. O que eu peço aos advogados, aos estudantes é isso. Muita paciência, muita calma, muita observação, porque o momento requer isso. Assim, a sociedade não será a mesma depois dessa epidemia, ela já não é a mesma. Não. E o judiciário vai ter que se adequar a isso, e não só o judiciário, como os advogados também. Então, muita conversa com o cliente de vocês, muita seriedade, muito assim, não dá só para ser desespero, né? Tem que ter muita seriedade, muito estudo, muita concentração aí. Nossa, olha só, eu tenho que te agradecer. Eu sei que todo mundo deve estar 1000 perguntas na cabeça, mas depois as pessoas quiserem comentar, fazer perguntas, eu encaminho as perguntas, tá ótimo. Tá? Eu te mando o seu certificado, todo mundo que passa por aqui deram um certificado. A nossa Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela está apoiando, está divulgando todas as redes, os centros acadêmicos, né? As pessoas estão replicando essas mensagens e queria saber se você me autoriza a colocar essa entrevista no YouTube, no canal. Claro. Isso é uma honra para mim. Até porque muita gente até está trabalhando, fazendo outras coisas, não dá para assistir, assiste depois. Tá? Então, eu vou colocar. E aí, convidar todo mundo para continuar participando. Tá? Bom, quem quiser perguntar... Isso. Amanhã a gente tem a doutora Yasmine aqui, foi sua aluna também. Minha aluna também, grande aluna. Querida aluna. Na quarta-feira, a doutora Ariadna, lá de Brasília, vai falar de previdenciário militar. Muito interessante. Legal. Vou ver. Na quinta, a gente vai ter temas trabalhistas com o professor Paulo Renato, que também é da Rural. E na sexta-feira, o professor Alexandre Flecha, que vai falar para a gente sobre os erros mais comuns das petições. Né? Então, posso fazer um jabazinho também, de França? A palavra é tua agora. A palavra é só tua. Assim, porque o nosso curso de prática previdenciária das subseções da UAB, ele é um sucesso, né? Vocês me conheceram na pós-graduação, mas a Regina e a Yasmine me conheceram no curso de prática e também já fizeram a pós comigo, no qual eu sou um dos professores, mas no curso de prática sou só eu. A gente está lançando pelo CBE Juro, né? Que era uma demanda, muita gente pedia o curso online, que são aulas de 15 minutos com atualização semanal e por uma assinatura de 6 meses, né? Podendo tirar dúvida durante 6 meses. Só fazer esse comunicado aí que muita gente me cobrava e agora eu estou começando a trabalhar. Como é que faz para achar? Qual é o site? Qual é o link? O CBE Pejur, curso online, né? Aí você faz uma assinatura semestral. Né? Assim, então, depende no Instagram, Facebook deles, acha, né? Já tem, né? CBE Pejur, já tem no Instagram, já tem no site deles. No site você já pode contratar imediatamente, tá? E a gente está deixando 6 meses de assinatura para tirar dúvida, tá bom? Então, é um curso que ainda tem um plus de 6 meses? 6 meses. O curso, os vídeos estão lá, o vídeo é atualizado toda semana, com dúvidas dos alunos, né? Eu respondo as dúvidas nos vídeos. E durante 6 meses pode ir tirando dúvidas sobre qualquer questão da reforma. Porque em 6 meses o mundo é outro, né? Exatamente. O que a gente puder ajudar vai ser ótimo. Tá? Só para mostrar que a gente está atendendo aí um pleito antigo dos alunos, está sendo.
Gente, super recomendo. Vocês, ó, vão atrás, né? Tá, Porque CBE a Ju lá, possibilidade vamos da lá. gente ter o material é uma coisa boa, excelente. Mas você ainda ter o material atualizado esse tempo inteiro é É, melhor ainda. essa é a nossa ideia, de França, é poder atualizar e sempre discutir de previdenciário com os alunos. Show. Tá Tá? bom? Eu tenho que te agradecer. Tá, E eu vou, obrigado. antes de fechar, eu vou fazer um print da nossa tela, tá? Para Tá poder ótimo. depois eu te mandar. Tá Deixa eu bom. printar aqui. Tá. Ok. Então, gente, muito obrigada. Agora, todo mundo aqui amanhã às 5 horas, a doutora Yasmin vai falar para a gente do processo eletrônico. Tá bom? Tá bom. Obrigado, França. Tchau. Gratidão. Que é isso, sempre. Tô sempre aí. Tchau. Tá. Tchau. Tchau.